Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Se você está aqui hoje, é porque em algum lugar do seu coração existe um nome. O nome de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, alguém com quem você tem uma história que nenhuma outra relação no mundo vai conseguir replicar. Uma história feita de amor profundo, de momentos que você guarda com carinho e talvez também de dores que ainda não cicatrizaram completamente. Talvez essa relação esteja passando por um momento difícil agora. Talvez haja distância, física ou emocional. Talvez existam palavras que precisam ser ditas e que ainda não encontraram o caminho. Talvez haja um silêncio entre vocês que começou pequeno e foi crescendo até parecer intransponível. Seja qual for a situação que te trouxe até aqui, saiba que esta oração foi criada para você. Para que você não precise carregar sozinho o peso de amar alguém e não saber como fazer esse amor chegar. Vamos orar juntos, com honestidade, com a dor que existe e com a esperança que ainda resiste. Antes de começarmos, te faço um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo o nome do seu pai, da sua mãe, do seu filho ou da sua filha por quem você está orando hoje. Cada nome que chegar vai ser abraçado por esta palavra. Porque nesta oração, ninguém está sozinho. Você não está orando sozinho. Estamos orando juntos, e cada nome comentado aqui vai ser lembrado nesta palavra. Que esta seja uma oração de encontro, entre você, Deus e quem você ama com tanta força que a distância dói. Deus, eu venho diante de ti hoje com o coração de quem ama alguém da sua própria família e sente que esse amor não está conseguindo chegar do jeito que deveria. Que existe uma distância, construída aos poucos, tijolo por tijolo, por mal-entendidos acumulados, por palavras que doeram mais do que deveriam, por silêncios que foram ficando mais longos. Por momentos em que cada um estava tão dentro da própria dor que não conseguia enxergar a dor do outro. Eu trago diante de ti essa relação com toda a sua complexidade, com toda a beleza original que ainda existe debaixo das camadas de mágoa. Porque a beleza original ainda existe. O amor que estava lá no começo, quando um filho nasceu e um pai segurou aquele corpinho pela primeira vez com as mãos que tremiam, quando uma mãe olhou para os olhos de uma filha e sentiu algo que vai além de qualquer palavra, esse amor não desapareceu. Ele ficou. Às vezes escondido embaixo de muito sofrimento, mas ele ficou. E é esse amor que me trouxe aqui hoje. É esse amor que não conseguiu desistir completamente, mesmo quando tentou, mesmo quando pareceu que não havia mais jeito. Que ele seja o ponto de partida desta oração. Que ele seja a faísca que tu usas para acender o que parece que apagou. Deus, entra nessa relação agora. Com a tua presença que cura o que os nossos esforços sozinhos não conseguem alcançar. Deus, entra nessa relação agora. Com a presença que cura o que o esforço humano sozinho não consegue alcançar. Que esse amor que não desistiu seja o sinal de que ainda há algo precioso aqui que vale todo o esforço de restaurar. Deus, a tua palavra em Malaquias fala de um dia em que o coração dos pais se voltará para os filhos e o coração dos filhos se voltará para os pais. É uma das promessas mais tocantes de toda a Bíblia, essa imagem de corações que se voltam um para o outro. Não corpos que se aproximam por obrigação social ou por protocolo familiar. Não encontros formais cheios de tensão disfarçada de educação. Mas corações. O lugar mais profundo de quem somos. O lugar onde mora o amor verdadeiro. Onde vive a saudade que a gente tenta esconder, onde a mágoa dói mais fundo e onde o perdão tem o poder de curar mais completamente do que qualquer outra coisa. Eu peço essa promessa hoje para a relação que estou trazendo diante de ti.
Que o coração desse pai se volte para esse filho. Que o coração dessa mãe se volte para essa filha. Que o coração desse filho se volte para esse pai. Que o coração dessa filha se volte para essa mãe. Não porque alguém vai fingir que a dor não existe ou que o que aconteceu não aconteceu, mas porque em algum momento, pela tua graça, o coração vai lembrar do que realmente importa. Vai lembrar que do outro lado há uma pessoa que também está com saudade, que também está com medo de dar o primeiro passo, que também não desistiu completamente. Que esse momento chegue, Deus. Que tu o prepares. Que tu amoleças o que endureceu e abras o que se fechou. Que esses corações se voltem um para o outro. Que esses corações se voltem um para o outro, Deus. Que tu prepares esse momento e que nada impeça que ele chegue. Deus, eu quero orar agora pelos pais. Pelos pais que amaram como sabiam amar, que às vezes não foi do jeito que o filho precisava, que às vezes foi cheio de falhas que eles mesmos não percebiam enquanto aconteciam, que às vezes foi um amor real mas expresso de formas que magoaram mais do que protegeram. Pelos pais que trabalharam tanto para prover que não perceberam que a presença que o filho mais precisava não era material, mas afetiva. Pelos pais que foram duros quando precisariam ter sido suaves. Que foram ausentes quando precisariam ter estado completamente presentes. Que disseram palavras que não deveriam ter dito, em momentos em que a própria dor e o próprio cansaço estavam falando mais alto do que o amor. Pelos pais que envelheceram e que olham para trás com um peso no coração, o peso de tudo que gostariam de ter feito diferente que o tempo já não permite mais desfazer. Deus, acolhe esses pais. Que eles saibam que amar imperfeito não é a mesma coisa que não amar. Que os filhos que magoaram sem querer podem ser encontrados de novo, não para reescrever o passado, que não pode ser reescrito, mas para começar algo diferente a partir de agora. Que a culpa que carregam seja transformada em coragem para dar o primeiro passo. Para pegar o telefone. Para aparecer sem avisar. Para dizer as palavras que ficaram presas por muito tempo e que ainda podem ser ditas enquanto há tempo. Que a culpa seja transformada em coragem. Que o primeiro passo seja dado ainda hoje, enquanto há tempo para dar. Deus, eu quero orar também pelos filhos. Pelos filhos que cresceram carregando dores que não eram para eles carregarem. Que absorveram as inseguranças, os medos, as feridas dos pais sem terem vocabulário para entender o que estava acontecendo dentro de casa e dentro de si mesmos. Que aprenderam formas de existir no mundo que foram moldadas por lares que nem sempre eram tão seguros quanto deveriam ser para uma criança crescer. Pelos filhos adultos que ainda carregam dentro de si a criança que precisava de mais acolhimento, de mais presença, de mais palavras que dissessem: você é amado, você é suficiente, você pertence aqui. Que construíram muros não por maldade ou por ingratidão, mas por proteção, porque em algum momento aprenderam que abrir o coração para aquela relação específica doía demais para continuar abrindo sem proteção. Pelos filhos que foram embora e que às vezes, no silêncio da própria casa, sentem uma saudade que não sabem ao certo o que é, se é saudade do pai ou da mãe que tinham, ou saudade do pai e da mãe que gostariam de ter tido. Deus, alcance esses filhos agora. Que eles saibam que as feridas que carregam são reais e merecem ser cuidadas com seriedade e com gentileza. E que por baixo de toda a mágoa acumulada, existe ainda um amor que não conseguiu morrer completamente, um amor que pode ser o começo de algo novo. Deus, alcance esses filhos agora. Que o amor que não morreu completamente seja o começo de algo novo e real. Que o amor que sobrou debaixo de toda a mágoa seja semente de algo novo, gentil e real.
Pai, a tua palavra em Efésios, capítulo 6, traz um equilíbrio que é raro e que é precioso. Paulo escreve tanto para os filhos quanto para os pais, dizendo aos filhos que honrem os pais, mas dizendo também aos pais que não provoquem os filhos à ira. Que os criem com disciplina e instrução, mas sem os exasperar. Há um reconhecimento ali de que a responsabilidade nessa relação não é unilateral. Ela é compartilhada, ela é mútua. Ela pertence a ambos os lados de uma relação que foi criada por Deus para ser lugar de amor, de proteção e de crescimento. E onde houve exasperação, onde houve formas de criar que feriram em vez de proteger, onde houve palavras que acenderam raiva em vez de amor, onde houve demandas que esmagaram em vez de encorajar, há necessidade de reconhecimento e de cura. Eu trago diante de ti hoje as relações onde esse equilíbrio foi perdido ao longo do caminho. Onde um lado carregou mais do que deveria. Onde as palavras pesaram mais do que as intenções queriam. Onde a exasperação foi plantada sem querer, e foi crescendo silenciosamente com os anos até que a relação ficou difícil demais para continuar como estava. Que a sabedoria que está na tua palavra alcance essas relações agora. Que os pais que precisam reconhecer o que fizeram encontrem coragem. Que os filhos que precisam ser ouvidos encontrem espaço para falar. E que da conversa honesta nasça algo novo que começa com verdade e que cresce até se tornar cura verdadeira. Deus, que da conversa honesta, mesmo imperfeita, mesmo dolorosa, nasça algo novo que começa com verdade e cresce até se tornar cura. Deus, eu quero orar pelo silêncio pesado que existe entre algumas famílias. Não o silêncio do descanso, não o silêncio tranquilo de quem não precisa de palavras para se sentir próximo, mas o silêncio carregado, aquele que se instalou depois de uma briga que foi longe demais, depois de uma palavra que cruzou uma linha que não deveria ter sido cruzada, depois de uma situação que ninguém soube como resolver na hora e que foi sendo deixada de lado até que virou um muro. O silêncio que existe quando as ligações param de acontecer. Quando os aniversários passam sem mensagem e a pessoa fica em dúvida se deve ser ela a quebrar o silêncio ou se deve esperar. Quando o Natal é passado separado porque juntar seria difícil demais e ninguém quer lidar com a tensão na frente das crianças. Quando as pessoas que deveriam ser as mais próximas do mundo se tornaram quase estranhas, não por indiferença genuína, mas por dor que ficou sem lugar para ir. Que o teu espírito entre nesse silêncio, Deus. Não para forçar uma conversa que nenhum dos dois está ainda pronto para ter, mas para amolecer os corações que endureceram na tentativa de se proteger. Para lembrar cada um, nos seus momentos mais quietos, que do outro lado existe uma pessoa que também está sentindo falta, mesmo que tenha orgulho demais para ser a primeira a ligar. Que o silêncio comece a ser quebrado. Primeiro por dentro, no amolecimento gradual dos corações. Depois por fora, num gesto pequeno que abre uma porta. Que o silêncio comece a ser quebrado primeiro por dentro, pelo amolecimento dos corações, e depois por fora, num gesto que abre uma porta. Deus, há filhos que cresceram sem pai presente. Que foram criados por mães que carregaram sozinhas um peso que foi pensado para ser dividido. Que procuraram em outros lugares, em amigos, em líderes, em professores, em parceiros, a figura paterna que não estava onde deveria estar. Há filhos que cresceram sem mãe presente. Que aprenderam cedo demais a se virar, a serem independentes antes de estarem prontos para isso, a não precisar de ninguém porque precisar e não ter dói de uma forma que a independência forçada pelo menos protege. Há filhos que tiveram pais presentes fisicamente mas completamente ausentes emocionalmente, pais que estavam em casa mas nunca de verdade, que nunca perguntaram como o filho estava sentindo por dentro,
que nunca disseram eu te amo sem que uma conquista ou um bom resultado motivasse o elogio. Deus, cura essas ausências com o único amor que é capaz de alcançar o que o amor humano falhou em dar. Não porque o passado vai ser reescrito, mas porque as feridas que as ausências criaram podem ser cuidadas. Porque o adulto que carrega essas marcas merece mais do que um passado que o machucou. Merece um presente que o cuide e um futuro que seja diferente. E porque tu, Deus, és descrito na Bíblia como o pai dos que não têm pai, como aquele que assume com amor o papel que o ser humano deixou vazio. Que essa paternidade e essa maternidade divinas alcancem quem cresceu sem o que precisava. Deus, que a tua paternidade e maternidade divinas alcancem quem cresceu sem o que precisava, preenchendo o que o amor humano deixou em aberto. Pai, a parábola do filho pródigo em Lucas 15 é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E ao mesmo tempo, uma das mais profundas quando a gente para olhar para ela do ponto de vista do pai que ficou esperando. O pai que viu o filho ir embora e que todos os dias, por um tempo que a história não especifica, que podem ter sido meses ou anos de espera sem garantia nenhuma de retorno, continuou olhando para o horizonte. Que não fechou a janela. Que não desistiu de esperar. E quando o filho ainda estava longe, não quando chegou à porta, não quando bateu pedindo para entrar, mas quando ainda estava distante no caminho de volta, o pai o viu. Porque o pai estava olhando. Porque o pai nunca parou de olhar para aquela direção. E correu. Saiu correndo em direção ao filho antes mesmo de ouvir o que ele tinha para dizer. E abraçou. E celebrou. Sem esperar explicação, sem exigir que o filho provasse que havia mudado, sem colocar condições para a restauração do relacionamento. Só o abraço primeiro. Depois a conversa. Deus, que todo pai e toda mãe que está esperando o retorno de um filho encontre nessa imagem a força para não fechar a janela. E que todo filho que foi embora, fisicamente ou emocionalmente, encontre nessa imagem a coragem para começar o caminho de volta. Porque do outro lado há alguém que está olhando, que está esperando, que vai correr. Deus, que esses reencontros aconteçam. Que as histórias que pareciam encerradas encontrem um capítulo novo cheio de graça. Porque do outro lado sempre há alguém que também está com saudade e que também está esperando, mesmo sem mostrar. Deus, eu quero orar pelas palavras que foram ditas e que não deveriam ter sido. As palavras que saíram num momento de raiva, de dor, de desespero, e que ficaram na memória de quem as ouviu com uma precisão que outras memórias não têm, porque as palavras que magoam profundamente tendem a ser lembradas com uma clareza cruel, o tom de voz, o contexto, o rosto de quem as disse e a expressão que havia naquele rosto. E elas moldam a forma como a pessoa se vê. Moldam o que ela acredita que merece. Moldam os relacionamentos que constrói muito depois daquele momento ter passado. Que não presta. Que é um erro. Que nunca vai conseguir. Que dá trabalho demais. Que deveria ter sido diferente. Palavras assim, ditas por um pai ou uma mãe para um filho, ou por um filho para um pai envelhecido que não esperava ouvir aquilo, ficam. E precisam de algo mais do que simplesmente o esquecimento para perderem o poder que têm. Precisam de reconhecimento honesto. De um eu errei ao dizer isso, e eu sei que doeu. De um aquilo não era verdade, por mais que eu estivesse com raiva quando falei. De um pedido de perdão que seja real, específico, sem justificativa que diminua o peso do que foi dito. Deus, que quem precisa pedir perdão por palavras que magoaram encontre a coragem de fazê-lo hoje,
enquanto ainda há tempo. E que quem carrega o peso de palavras que ouviu encontre, com o cuidado e o tempo necessários, a liberdade de não deixar que elas continuem definindo quem são. Deus, que quem precisa pedir perdão por palavras que magoaram encontre a coragem de fazê-lo ainda hoje. Deus, eu quero orar pela reconciliação real entre pais e filhos. Não a reconciliação de fachada, que varre tudo para debaixo do tapete e finge que nada aconteceu porque é mais confortável do que enfrentar. Não o silêncio diplomático de quem decidiu conviver sem realmente se encontrar, que aparece nas datas comemorativas, que faz a refeição juntos, que diz tudo bem quando perguntado, mas que por dentro continua com o coração fechado e a mágoa intacta. Eu quero orar pela reconciliação que passa pela conversa difícil que ninguém quer ter, mas que precisa acontecer. Pelo choro que às vezes precisa vir antes que as palavras certas apareçam. Pelo reconhecimento honesto de que houve dor real, de que foi significativa, de que as duas partes saíram machucadas de formas diferentes. E depois, e só depois desse reconhecimento, pelo perdão que não minimiza o que aconteceu, mas que escolhe não ficar preso a ele para sempre. A reconciliação real é um processo longo e não linear, não um evento único que resolve tudo de uma vez. É uma série de escolhas repetidas de tentar, de aparecer, de ser honesto mesmo quando é desconfortável, de aguentar a tensão sem fugir dela. Deus, que as famílias que precisam dessa reconciliação encontrem a coragem de começá-la. Que encontrem o momento certo e as palavras certas. E que saibam que tu estás presente nesse processo, não como espectador distante, mas como o mediador mais gentil e mais paciente que existe. Que a reconciliação seja real e seja duradoura. Pai, a tua palavra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. É um versículo que os pais citam com esperança quando os filhos são pequenos e que se torna uma dor muito específica quando os filhos crescem e tomam caminhos que os pais não esperavam e não conseguem compreender. O filho que se afastou da fé, que fez escolhas que os pais consideram profundamente erradas, que construiu uma vida que parece contradizer tudo o que foi ensinado com tanto cuidado e tanta oração ao longo de tantos anos. Os pais que se perguntam em silêncio: onde eu errei? O que eu deveria ter feito diferente? Por que o caminho que ensinei não foi o caminho que ele escolheu? Deus, consola esses pais. Que eles saibam que um filho que tomou um caminho diferente do que foi ensinado não é prova definitiva de fracasso na criação. Que o livre-arbítrio é real e genuíno, e que ele pertence ao filho, não ao pai ou à mãe. Que amar um filho que fez escolhas diferentes não exige aprovar essas escolhas nem fingir que tudo está bem quando não está. Exige continuar amando. Exige manter a porta aberta. Exige confiar que a semente que foi plantada com amor ainda está lá, mesmo que a colheita demore mais do que se esperava. E que tu, que conheces o coração de cada filho pelo nome, continuas trabalhando naquelas vidas de formas que os pais não conseguem ver, mas que são completamente reais. Deus, que a reconciliação seja real e duradoura. Que tu estejas presente em cada passo desse processo como o mediador mais gentil. Deus, eu quero orar pelas mães. Pelas mães que amaram com toda a intensidade que tinham, e às vezes essa intensidade foi sufocante, e às vezes foi exatamente o que o filho precisava, e muitas vezes foi as duas coisas ao mesmo tempo sem que a mãe soubesse distinguir. Pelas mães que abriram mão de sonhos, de carreiras, de versões inteiras de si mesmas para se dedicar à criação dos filhos, e que às vezes se perguntam, em momentos de honestidade silenciosa,
se foram de fato reconhecidas pelo que abriram mão, se o sacrifício foi visto por quem foi feito, se valeu da forma que dói menos pensar. Pelas mães que trabalharam fora e que carregaram a culpa de não estar presente o suficiente. Pelas mães que foram sozinhas, que criaram filhos sem parceiro, que foram mãe e pai ao mesmo tempo, que não tiveram com quem dividir o cansaço, nem a preocupação, nem a alegria das pequenas conquistas que ninguém mais celebra com a mesma emoção. Deus honra essas mães. Que os filhos que às vezes tomaram a presença delas como garantida encontrem palavras, hoje, não num dia futuro mais conveniente, hoje, para dizer o que sentem. Que as mães que carregam dor no coração por causa dos filhos saibam que são completamente vistas por ti, que são amadas por ti com um amor que não depende do reconhecimento humano para ser real. E que o amor que elas deram, imperfeito, exaustivo, cheio de erros e de entrega genuína ao mesmo tempo, importa mais do que elas conseguem avaliar de onde estão. Que tu continues trabalhando naquelas vidas de formas que os pais não veem mais, que são completamente reais e cheias de esperança. Pai, a história de José e seu pai Jacó em Gênesis é uma das histórias de separação e reencontro mais poderosas de toda a Bíblia. José foi vendido pelos próprios irmãos. Jacó ficou décadas acreditando que o filho que mais amava estava morto, carregando um luto por uma perda que na verdade não era o que parecia ser. E quando finalmente se reencontraram, depois de anos de separação, depois de tanto sofrimento de ambos os lados, depois de uma distância que nenhum dos dois havia escolhido, o texto diz que Jacó caiu no pescoço de José e chorou por um longo tempo. Só isso. Sem palavras que a Bíblia precise registrar. Só o abraço. Só o choro. Só a presença um do outro depois de tanto tempo separados, e o alívio imenso de descobrir que o amor não havia morrido com o tempo e com a distância. Há famílias que foram separadas por situações completamente fora do controle de qualquer um. Por mortes, por doenças, por circunstâncias que chegaram sem aviso. Há famílias que foram separadas por escolhas que doeram, que não foram compreendidas, que criaram distâncias que pareciam intransponíveis. E há famílias que estão esperando seu momento de reencontro, um momento que vai ser marcado não por discursos elaborados ou resoluções completas, mas por presença. Por um abraço que dura mais do que o habitual. Por lágrimas que dizem o que as palavras não chegam a dizer. Deus, que esses reencontros aconteçam. Que as histórias que pareciam encerradas encontrem um capítulo novo. Que o amor que elas deram, imperfeito, exaustivo, cheio de entrega genuína, importe mais do que elas conseguem avaliar agora. Deus, eu quero orar pelo perdão entre pais e filhos. Não o perdão fácil e rápido, dito por obrigação social mas não sentido de verdade, que é uma resposta esperada mas que não muda nada por dentro. Mas o perdão real, aquele que é um processo que leva o tempo que precisa levar, que passa por sentir completamente a dor antes de conseguir soltá-la, que não pode ser apressado sem se tornar superficial. O perdão que um filho precisa oferecer ao pai que não estava presente quando deveria estar. A mãe que disse coisas que não deveria ter dito. Aos pais que amaram de um jeito que machucou, mesmo sem essa intenção consciente. E o perdão que um pai precisa oferecer ao filho que foi ingrato. Que foi embora sem olhar para trás. Que disse palavras que ficaram ecoando por muito tempo. Que escolheu caminhos que partiram o coração de quem o criou com tanto amor e tanto esforço. O perdão que liberta não é o que diz que o que aconteceu estava certo ou foi aceitável. É o que diz, eu escolho não deixar isso me prender mais. Eu escolho não deixar essa mágoa ser o que define essa relação e o que define quem eu sou. Deus,
que o perdão flua nessas relações. Que comece onde for possível começar, num pequeno gesto de boa vontade, numa conversa onde alguém admite que errou, numa oração como esta onde a pessoa diz pela primeira vez, mesmo que só para ti, eu quero perdoar. Eu ainda não consigo completamente, mas eu quero. E que esse querer seja suficiente para tu começares a trabalhar o que as forças humanas ainda não alcançam. Deus, eu quero orar pelas famílias onde houve trauma. Onde a ferida entre pais e filhos não é apenas uma mágoa que passa com o tempo, não é apenas uma fase difícil de comunicação que se resolve com uma boa conversa, mas algo mais profundo, que deixou marcas que a pessoa carrega para muito além dos anos em que aconteceu. Eu trago essas situações diante de ti com cuidado e com seriedade, sabendo que o caminho de cura aqui é mais longo e mais complexo do que uma oração consegue abarcar sozinha. Mas também sabendo que tu és o Deus que cura o que parece impossível de curar. Que vês cada camada de dor, cada memória que ainda desperta quando menos se espera, cada padrão que foi aprendido num ambiente que não era seguro e que agora aparece em outros relacionamentos como um eco do passado. Que quem carrega esse peso saiba que buscar ajuda especializada, um terapeuta, um psicólogo, um espaço seguro de cuidado profissional, é uma das formas mais corajosas e mais inteligentes de se amar que existe. E que essa busca não é traição da família, não é exagero dramático, não é fraqueza de caráter. É o reconhecimento honesto de que algumas feridas precisam de cuidado profissional para realmente curar. Deus, que a cura seja completa, não apenas superficial, não apenas funcional. Que as raízes profundas da dor sejam alcançadas pela tua graça e pelo cuidado adequado. E que da cura venha não apenas alívio, mas liberdade real para viver e para amar de forma mais plena. Deus, que o perdão flua. Que o querer perdoar seja suficiente para tu começares a trabalhar o que as forças humanas ainda não alcançam. Pai, a tua palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Suportai-vos. Há uma sabedoria muito concreta e muito real nessa palavra que a gente às vezes passa por cima rápido demais. Não uma sabedoria que romantiza o sofrimento ou que pede que as pessoas aceitem o que não deveria ser aceito. Mas a sabedoria de quem reconhece que toda relação longa e real tem momentos em que as imperfeições do outro são genuinamente difíceis de conviver. Em que o jeito de ser do outro, os hábitos, os silêncios, as formas de expressar ou de deixar de expressar o amor, cansam e irritam. Em que o amor precisa ser uma escolha renovada de forma consciente, não apenas um sentimento que está presente automaticamente sem esforço. Nas relações entre pais e filhos, essa escolha de suportar, de continuar aparecendo, de não desistir, de estar presente mesmo quando está difícil, de dar outra chance quando a tentação é de fechar a porta de vez. É o que constrói vínculos que atravessam as crises que a vida inevitavelmente traz. Deus, que a paciência necessária para suportar seja renovada em quem está exausto de tentar e não ver resultado imediato. Que a disposição de perdoar como tu perdoais, completamente, sem guardar registro do que foi perdoado, seja o modelo que guia cada relação de pai e filho que está sendo colocada nas tuas mãos nesta oração. Deus, que a cura seja completa e profunda. E que da cura venha a liberdade real para viver e para amar de forma mais plena. Deus, eu quero orar pelos netos e pelos avós, porque essa relação tem uma beleza muito particular e uma fragilidade que a gente só percebe quando começa a diminuir. Os avós que envelhecem e que às vezes se perguntam nos momentos mais silenciosos se vão ser lembrados quando já não estiverem,
se o amor que deram ao longo de tantas décadas ficou em algum lugar dentro dos netos. Os netos que crescem tão rápido e que às vezes não percebem que o tempo dos avós é finito, que cada visita cancelada por conta da agenda é um encontro a menos numa conta que vai se estreitando sem avisar. E quando há conflito entre as gerações do meio, entre pais e filhos adultos, os netos frequentemente ficam no meio de uma tensão que não escolheram e que não entendem completamente, mas que sentem em cada reunião de família onde o ar está pesado. Deus, que os conflitos entre adultos não roubem das crianças o acesso aos avós que as amam. Que os desentendimentos das gerações mais velhas não criem distâncias que as mais novas vão herdar sem ter escolhido herdar. Que as famílias encontrem formas de proteger as crianças do peso das questões que pertencem aos adultos. E que os adultos encontrem motivação adicional para cuidar das suas relações quando percebem que as crianças estão aprendendo o que é família, e o que é amor, pelo que vem acontecer diante delas. Deus, que a paciência seja renovada em quem está exausto. Que o perdão mútuo seja o que guia cada relação colocada nas tuas mãos. Que nesse processo de cuidar e ser cuidado pais e filhos encontrem uma intimidade que a vida tarefada nunca permitiu. Deus, eu quero orar pelo amor que existe mas que não sabe se expressar. Porque existem pais que amam profundamente os filhos mas que nunca aprenderam a dizer isso em palavras. Que vem de gerações em que demonstração de afeto não era parte do vocabulário familiar, em que o amor se provava através do trabalho, da provisão, do sacrifício silencioso, mas raramente através do abraço demorado ou do eu te amo dito olhando nos olhos. Que proveram, que protegeram, que estavam presentes de formas práticas e concretas, mas que nunca disseram eu te amo de um jeito que o filho pudesse ouvir com clareza e guardar como certeza. E existem filhos que amam profundamente os pais mas que não sabem como atravessar o muro que o tempo e a mágoa construíram entre eles. Que chegam na porta e ficam sem saber o que dizer. Que ligam e falam sobre o clima e sobre o trabalho porque o que realmente queriam dizer não conseguem encontrar a saída. Deus, que os que amam e não sabem expressar encontrem uma abertura. Que não precise ser uma declaração elaborada nem um momento cinematográfico perfeito. Pode ser um abraço que demora um segundo a mais do que o habitual. Pode ser um telefonema sem motivo específico só para ouvir a voz. Pode ser aparecer numa tarde de semana sem aviso. Às vezes o amor que não sabe se expressar em palavras consegue se expressar em presença. E a presença, quando é genuína e intencional, é recebida. É sentida. Chega onde as palavras não chegaram. Deus, que os adultos encontrem motivação para cuidar das relações, sabendo que as crianças aprendem o que é amor pelo que veem. Pai, a tua palavra em Isaías, capítulo 49, traz uma das imagens mais comoventes de todo o texto sagrado sobre o amor que não esquece. Deus pergunta: pode uma mulher esquecer o filho que amamenta, deixar de ter compaixão do filho do seu ventre? E responde: ainda que ela o esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das mãos, o lugar de mais contato direto, o lugar onde você segura o que importa, o lugar que você olha quando precisa se lembrar de algo. Essa imagem fala de um amor que é físico na sua intimidade, não distante, não administrativo, mas gravado. Permanente. Indelével. Essa imagem me diz que nenhum filho e nenhum pai está esquecido por Deus. Que por mais que as relações humanas falhem, por mais que o amor humano seja cheio de inconsistências e de limitações, existe um amor que não falha, que não se cansa, que não se ressente, que não guarda registro do mal.
Um amor que é o modelo e a fonte de todo amor verdadeiro que existe no mundo, inclusive o amor imperfeito que pais e filhos têm uns pelos outros e que mesmo imperfeito é real. Que esse amor divino seja a fundação sobre a qual as relações que estamos orando hoje possam ser reconstruídas. Que essa certeza de ser visto, lembrado, gravado nas mãos de Deus traga a segurança que permite abrir o coração de novo para quem amamos aqui. Que o amor que não sabe se expressar em palavras encontre o seu jeito de chegar através da presença genuína e intencional. Que esse amor gravado nas mãos de Deus seja a fundação sobre a qual toda relação ferida pode ser reconstruída. Deus, eu quero orar pelas expectativas não cumpridas, porque elas são uma das fontes mais silenciosas e mais persistentes de conflito entre pais e filhos, e raramente são nomeadas com clareza. O filho que o pai imaginou e o filho real que chegou ao mundo com a sua própria personalidade, os seus próprios sonhos e o seu próprio caminho. A vida que os pais sonharam para o filho e a vida que o filho escolheu viver, que às vezes é completamente diferente do que foi sonhado, e que às vezes é até melhor, mas de um jeito que os pais demoram para reconhecer. O pai que o filho precisava versus o pai humano e falível que apareceu todos os dias dando o melhor que tinha, que às vezes não era suficiente. As expectativas não ditas são as mais perigosas de todas, porque quando não são faladas claramente, cada parte imagina o que a outra espera, e frequentemente imagina errado, criando decepções em cima de decepções. Deus, que as famílias encontrem espaço para trazer as expectativas à superfície. Para os filhos dizerem com honestidade, eu precisava de você de um jeito diferente do que você conseguiu ser. Para os pais dizerem, eu sonhei um caminho para você que não era o seu caminho, e eu preciso aprender a amar o caminho que você escolheu mesmo que seja diferente. Que as expectativas não cumpridas sejam nomeadas e ouvidas e depois soltas, para que o amor real que existe possa ocupar o espaço que a decepção estava tomando. Que essa certeza de ser gravado nas mãos de Deus traga a segurança que permite abrir o coração de novo para quem se ama. Deus, eu quero orar pelos filhos que já perderam os pais, que carregam uma saudade que não tem mais para onde ir, porque o pai ou a mãe não está mais aqui para receber o telefonema que deveria ter sido feito enquanto havia tempo, para ouvir o pedido de desculpas que ficou na garganta por anos, para receber o eu te amo que nunca foi dito em voz alta quando havia oportunidade de dizê-lo. Essa é uma das dores mais particulares e mais solitárias do luto, não apenas a saudade de quem se foi e da vida que existia com aquela presença, mas o peso de tudo que ficou por ser dito, por ser feito, por ser resolvido. As conversas que não aconteceram. A reconciliação que estava sendo planejada para um momento mais conveniente que não chegou. O perdão que estava sendo construído devagar e que o tempo não esperou ficar pronto. Deus, consola esses filhos agora. Que eles saibam que o amor que existe por dentro, mesmo que nunca tenha sido completamente expressado da forma que gostariam, era real e era sentido. Que os pais que partiram, na profundidade do amor que tinham, sabiam que eram amados mesmo que as palavras não chegassem sempre. Que a cura dessa dor específica seja possível com o tempo e com o cuidado certo. E que daqui para frente, com as pessoas que ainda estão presentes, haja mais coragem para dizer o que importa enquanto há tempo. Para não deixar para amanhã o amor que pode ser dado hoje. Que as expectativas não cumpridas sejam nomeadas, ouvidas e soltas para que o amor real ocupe o espaço que a decepção tomava. Deus, quero orar pela comunicação entre pais e filhos, porque ela é o canal por onde tudo que importa precisa passar, e tantas vezes está comprometida de formas que nenhum dos dois percebe completamente. Pelas conversas que precisam acontecer e que ficam sendo adiadas porque o momento certo nunca parece chegar. Por
Porque a vida está sempre ocupada, a rotina engole os espaços, e é sempre mais fácil falar sobre o superficial do que mergulhar no que está realmente acontecendo por dentro de cada um. E pelos momentos em que a comunicação existe mas não chega, quando as palavras são ditas mas não são recebidas da forma que foram enviadas. Quando o pai tenta se aproximar e o filho se fecha por reflexo de proteção. Quando o filho tenta se explicar e o pai não consegue ouvir além da sua própria dor e da sua própria história. Comunicação real entre pais e filhos é uma habilidade que se aprende e se pratica, não um instinto que funciona automaticamente. Ela exige presença, paciência e a disposição genuína de ser afetado pelo que o outro está sentindo, mesmo quando isso é desconfortável. Deus, que a comunicação entre pais e filhos se aprofunde. Que os momentos de conversa real, não os de logística, não os de resolução de pendências, mas os de verdadeiro encontro entre duas pessoas que se amam, aconteçam com mais frequência e com mais abertura. Que a comunicação seja o canal vivo através do qual o amor flui de verdade, sem obstáculo. Que daqui para frente haja mais coragem para dizer o que importa enquanto há tempo. Para não deixar para amanhã o amor de hoje. Deus, eu quero orar pelos filhos que se tornaram adultos e que estão aprendendo, com o amadurecimento que o tempo traz, a ver os pais de uma forma nova. A ver não apenas a figura de autoridade ou o provedor ou a pessoa que tinha respostas para tudo, mas o ser humano real por trás do papel. Com os seus próprios medos que nunca foram mostrados. Com as suas inseguranças que foram escondidas por baixo da postura de quem precisava parecer forte. Com a história que viveu antes de você existir e que moldou profundamente a forma como te criou, incluindo as partes que doeram e que não deveriam ter sido passadas adiante, mas que foram porque o ser humano repete o que não curou. Há um momento de amadurecimento muito particular e muito poderoso quando você consegue olhar para o pai ou para a mãe e ver não apenas o protagonista da sua própria história de dor, mas um ser humano que fez o melhor que podia com o que tinha disponível, que às vezes não era suficiente, que às vezes magoou, mas que na maioria das vezes estava apenas tentando da única forma que sabia. Esse olhar não apaga as feridas nem justifica o que não deveria ter acontecido. Mas ele humaniza. E humanizar o outro abre espaço para uma empatia que pode transformar uma relação inteira. Deus, que os filhos adultos encontrem com o tempo esse olhar mais amplo. E que os pais encontrem a humildade de mostrar o ser humano que são, com as falhas e com o amor ao mesmo tempo. Deus, que a comunicação seja o canal vivo pelo qual o amor flui de verdade, sem obstáculo, entre pais e filhos. Deus, eu quero orar pelos pais que envelhecem. Pelos pais que aos poucos foram perdendo a independência que tinham, que precisam de ajuda para coisas que fizeram sozinhos a vida toda, que sentem a inversão de papéis que a velhice traz com uma mistura de gratidão e de uma tristeza que não sabem bem como nomear. Pelos pais que às vezes se perguntam, nos momentos mais vulneráveis, se ainda importam da forma que importavam antes. Se ainda há espaço para eles na vida dos filhos que têm as suas próprias vidas tão ocupadas. Pelos pais que envelhecem com saúde comprometida e que dependem dos filhos de formas que nunca imaginaram precisar depender. E pelos filhos que estão aprendendo a cuidar de quem sempre cuidou deles, que às vezes estão exaustos, que às vezes estão com raiva, que às vezes não sabem como conciliar o cuidado com o pai ou a mãe com todas as outras responsabilidades que têm. Deus, que essa transição seja feita com amor e com paciência dos dois lados. Que os filhos que estão cansados de cuidar encontrem forças que não sabiam que tinham, e que peçam ajuda quando precisarem, sem sentir que estão falhando. Que os pais que estão com medo de serem um peso saibam que receber cuidado não diminui quem foram. E que nesse processo,
pais e filhos encontrem uma intimidade nova, conversas que nunca haviam acontecido, proximidade que a vida atarefada não havia permitido antes. Deus, que os filhos adultos encontrem esse olhar mais amplo. E que os pais encontrem a humildade de mostrar o ser humano que são. Pai, Jesus viveu a complexidade real de uma família humana. Ele foi incompreendido pelos seus irmãos em alguns momentos do seu ministério. Houve uma ocasião em que a sua família foi buscá-lo achando que havia saído de si. E mesmo assim, na cruz, no seu momento de dor mais extrema, quando estava dando a sua vida, ele olhou para sua mãe que estava ao pé da cruz e providenciou cuidado para ela. Pediu ao discípulo amado que a recebesse como mãe. O amor de Jesus pela sua mãe não era o amor fácil das relações sem tensão e sem história. Era o amor que permanece e que cuida e que providencia mesmo no meio da sua própria dor. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo o que fizeram ao longo da vida. Não significa fingir que não houve ferida ou que as feridas não doeram. Não significa continuar em situações que causam dano real, significa reconhecer que existe ali uma relação de origem, uma ligação que é diferente de qualquer outra relação que você vai ter no mundo, e que essa ligação merece ser cuidada, mesmo quando é difícil, mesmo quando exige esforço que não vem naturalmente. Deus, que os filhos que estão com raiva encontrem o caminho para honrar sem precisar negar a própria dor. Que os pais que precisam de cuidado na velhice sejam cuidados com a dignidade que merecem. E que o amor que honra seja cultivado como uma escolha consciente de quem entende que essa relação, com todas as suas imperfeições, é única. Deus, que nessa transição pais e filhos encontrem uma intimidade nova e conversas que nunca haviam acontecido antes. Deus, chegamos quase ao final desta oração, e antes de encerrar eu quero dar um espaço para o silêncio. Para você, que está ouvindo, ficar por um momento com o nome da pessoa em quem você esteve pensando ao longo de toda esta oração. O nome do filho ou da filha, do pai ou da mãe. E deixar esse nome descansar com cuidado nas mãos de Deus. Não com a ansiedade de quem precisa ver o resultado imediatamente. Não com a urgência de quem já não aguenta mais esperar. Mas com a confiança tranquila e profunda de quem plantou uma semente boa numa terra que Deus conhece melhor do que qualquer jardineiro humano. Porque a oração faz algo que os nossos esforços sozinhos não conseguem fazer. Ela move o que está parado. Ela alcança onde as nossas palavras e os nossos gestos não chegam. Ela age no tempo de Deus, que não é sempre o nosso tempo, que frequentemente nos parece lento demais, mas que é sempre o tempo certo. Que o nome que você carregou nesta oração seja guardado com todo o cuidado que merece. Que essa relação que você trouxe diante de Deus hoje seja transformada, gradualmente, da forma que Deus escolher, pelo caminho que só Ele enxerga completamente do começo ao fim. E que você, ao final desta oração, se sinta um pouco menos sozinho no peso que está carregando. Porque você não orou sozinho. Tem muita gente aqui, com os seus próprios nomes no coração, com as suas próprias histórias de amor e de dor entre pais e filhos. E estamos todos juntos nisto. Que o amor que honra seja cultivado como escolha consciente de quem entende que essa relação única merece ser cuidada. Deus, eu te agradeço por cada família que foi trazida diante de ti nesta oração. Por cada nome que foi comentado, por cada história que chegou até aqui carregada no coração de quem orou com toda a honestidade que tinha disponível. Por cada pai e cada mãe que amam os seus filhos com um amor que às vezes não sabe como se expressar, mas que é completamente real e que importa muito mais do que parece nos dias difíceis. Por cada filho e cada filha que ainda guardam no fundo do coração um amor pela origem,
pela família, pelo lar, mesmo quando esse amor está escondido embaixo de camadas de mágoa acumulada com os anos. Deus, que esta oração tenha sido um ponto de virada para alguém aqui. Um momento em que a decisão de dar o primeiro passo foi tomada com coragem. Em que a disposição de perdoar foi plantada como semente que vai crescer no seu tempo. Em que a coragem de ligar, de aparecer, de dizer o que precisa ser dito, encontrou um pouquinho mais de espaço para existir do que tinha antes desta oração começar. Que as famílias sejam restauradas, não de uma vez, não perfeitamente, mas passo a passo, com paciência e com graça. Que os laços sejam fortalecidos pelo tempo e pelo cuidado. Que o amor que estava enterrado encontre o seu caminho de volta à superfície. Em nome do amor que não desiste, que não cansa, que não abandona. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha que talvez precise ouvir que ainda é amado. E comenta aqui o nome de quem você orou hoje. Vamos continuar orando juntos.